Amém, irmãos. Então, continuando a nossa exposição do Evangelho de Marcos, hoje estaremos abordando o capítulo 2, Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 a 22. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra, pelo teu evangelho. Nessa tarde, Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Pai, para que nós possamos compreender, Senhor, o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos nessa noite, Pai. Que possa ser uma noite de reflexão para a honra e glória do seu santo nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, aqui na Inglaterra, na escola, normalmente eles têm aulas de religião, como uma das matérias. Normalmente, cada semana, eles ensinam sobre uma religião para os nossos filhos. Uma semana eles ensinam sobre o judaísmo, outra semana sobre hinduísmo, sobre o cristianismo, e eles ensinam de uma forma ecumênica sobre todas as religiões. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha filha, com a Sara, com a minha mais velha, e ela disse que finalmente tinha chegado a semana onde eles iriam falar sobre cristianismo. O professor iria falar sobre cristianismo. E nessa aula, duas perguntas foram feitas pelos alunos. Uma delas acerca do homossexualismo, né? E aqui na escola nós sabemos, a ideologia do gênero, eles concordam com toda essa pauta. Mas ali a pergunta foi feita sobre cristianismo, considerando que aqui na Inglaterra muitas igrejas já aderiram, né, casamentos homossexuais, né, em algumas igrejas, como a metodista, a própria igreja presbiteriana da Escócia, a igreja escocesa também, e inclusive a igreja batista terá uma convenção no final desse ano para discutir essa questão também. A outra pergunta, né, que eles fizeram, que uma mocinha fez, que minha filha me informou, foi que se no cristianismo eles podem trazer coisas de outra religião, como o exemplo ali citado, o hinduísmo. E ali, obviamente, o professor ele concorda com tudo, né? Pode, claro que pode. Você pode trazer as coisas do hinduísmo para o cristianismo. Você pode trazer o homossexualismo para o cristianismo. E nós vemos que não é bem assim se nós formos seguir o que a Bíblia nos ensina. Existe uma perspectiva que é extremamente importante que todo cristão entenda. Que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é único e totalmente absoluto e exclusivo. Totalmente. E quando eu falo que ele é exclusivo, exclusivo quer dizer que ele não é inclusivo. Isso quer dizer que ele não inclui outro evangelho,
Mas Paulo diz aos Gálatas que um outro evangelho é anátema, ele é maldito. Ou seja, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é inclusivo. Ele é, na verdade, exclusivo. Ele não inclui outras religiões ou ideologias. Ele não pode coexistir com qualquer sistema religioso alternativo. Eu faço uma comparação da água para nós entendermos como o evangelho é totalmente exclusivo. A água, apenas, ela pode ser misturada com solutos polares e não pode ser misturada com solutos apolares, como o óleo. A água e o óleo, elas não se misturam bem. Já o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais radical do que a água. Pois a água, apesar de ela não se misturar com alguns solutos apolares, como o óleo, ela se mistura muito bem com muitos solutos polares, como o açúcar, como sais, álcool e muitos outros. Já o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se mistura com nenhuma outra religião ou ideologia. Há exclusividade absoluta no evangelho cristão, né? E vai contra toda uma mentalidade plurista e cultural que nós vemos muito na cultura contemporânea dos nossos dias. Vai contra a diversidade religiosa que é tão comemorado pelo mundo ecumênico. E nesse contexto, eles chamarão os cristãos corajosos o suficiente para dizer a verdade de que Jesus não é um caminho, mas ele é o caminho, excluindo qualquer outro caminho. Não há outro caminho. O Senhor Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa ali um artigo definido, né? Ele é o caminho, ele não é um caminho. Isso exclui qualquer outro caminho. Ou seja, no cristianismo só existe um caminho, Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus. Ou seja, numa perspectiva cristã, todas as outras religiões, elas são falsas. Todas elas são falsas. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Na pregação anterior, que nós abordamos os versículos do versículo 13 ao 17, o convite de Jesus a Levi, ou Mateus ali, foi algo extremamente escandaloso, que foi contra o sistema religioso dos fariseus. Isso porque os fariseus recusavam a ter qualquer contato com os pecadores e com os publicanos. Os fariseus defendiam uma religião de uma falsa santidade, onde eles eram os únicos justos e todos os outros eram pecadores. Mas Jesus, ele ignorou o legalismo dos fariseus. Ele propositalmente estendeu a mão para os publicanos e religiosos e repreendeu os religiosos fariseus. Como ele mesmo disse, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores. Jesus deixou claro, ele se opôs a tudo que os escribas e fariseus ali representavam, aquele sistema religioso falso. Enquanto eles articulavam ali um caminho de salvação através de obras próprias, de justiça própria, de esforço próprio ou legalismo. Jesus, por um outro lado, focou na graça divina a ser concedida a todos que nele crê. Seja publicanos, pecadores, ou seja, a quem for. Mas essa mensagem de perdão e arrependimento aos doentes necessitados que Jesus pregava foi totalmente rejeitada pelos justos fariseus, que hipocritamente ali assumiram que não precisavam de Jesus. Mas a mesma mensagem que Jesus pregou foi prontamente recebida por aqueles que não sabiam, que sabiam que não eram justos. E eles sabiam que eles precisavam do Senhor Jesus Cristo.
é exatamente nesse contexto em que Jesus explica o quão incompatível sua mensagem foi com o judaísmo da época. E que, da mesma forma, ele é incompatível com qualquer outra religião ou sistema criado por homens. No versículo 18, aqui, vemos que o conflito entre os fariseus e Jesus, que girava em torno de questões relacionadas com o seu ensinamento, né, ou comportamento. No caso aqui, eles questionaram aqui o comportamento dos seus discípulos. No caso, que eles questionaram ali, os discípulos faziam ou ensinavam qualquer coisa contrária às tradições ou regras dos fariseus. Né? E ali nós vemos eles sempre protestavam. E aqui eles questionam novamente, por que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João e os fariseus? Fato interessante aqui, que o número de discípulos de João estavam incluídos aqui nesse papo. E aqui é bem interessante que há uma possibilidade de alguns discípulos de João Batista estarem com os fariseus, questionando o comportamento dos discípulos de Jesus. Algo que, à luz das Escrituras, é até surpreendente, se nós olharmos. Isso devido ao testemunho inabalável de João Batista sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo. João Batista, que foi o precursor do Messias. João Batista, que corajosamente ali apontou os seus seguidores ao Senhor Jesus. E, no caso, até batizou o Senhor Jesus, depois de proclamar ali fielmente a sua chegada. Além disso, João não hesitou em até enfrentar ali os escribas e os fariseus. Porque, então, alguns dos seus seguidores aqui, no caso, talvez pudessem ter se ajuntado com os fariseus para questionar Jesus nesta ocasião. Aqui existem várias linhas de segmento. Uma, que nem todos os seguidores de João teriam estado presentes quando ele batizou Jesus. Muitos não teriam testemunhado o evento milagroso, nem ouviu falar do depoimento da parte de João sobre Jesus naquele dia. Lembrando que quase 30 anos depois do batismo de Jesus, o apóstolo Paulo encontrou um grupo de discípulos de João que ainda não sabia sobre Jesus. Né? Nós vemos isso documentado em Atos, capítulo 19. Também é possível que esses discípulos eles foram motivados por sentimentos de inveja em relação a Jesus. Embora João, pessoalmente, nunca sentiu nenhuma rivalidade para com Jesus, né? Alguns dos seus discípulos, talvez, estivessem menos entusiasmados com a crescente popularidade ali de Jesus. Tudo foi muito rápido ali, meus queridos. Após Jesus iniciar o seu ministério, logo João foi preso e morto. Então é bem possível ali que João não gastou tempo com os seus discípulos para ensiná-los mais sobre Jesus ou qualquer equívoco ali que eles pudessem ter acerca do Messias. Notem que o batismo de João era um batismo de arrependimento, significando aqui renovo espiritual, mudança de vida. Aqueles que atenderam a mensagem de João ouviram ele testemunhar que eles deveriam ter ali um desejo de se afastar dos seus pecados. E tudo isso em uma perspectiva da preparação da vinda do Messias. Ou seja, todos os que haviam sido batizados por João Batista no deserto, certamente voltaram para casa, mas conscientes sobre se arrepender e sobre questões espirituais e práticas religiosas, práticas como o próprio jejum. E após João ter sido preso e morto, possivelmente alguns dos seus discípulos teriam naturalmente procurado também quem? Os escribas e os fariseus. Por quê? Isso porque, aparentemente, eles eram os que levavam a religião a sério. Então, naquela época, quem que eram os doutores da lei? Eram os fariseus. Eles eram os doutores, os mestres da lei daquela
Porque era natural que os discípulos de João ali possivelmente tivessem procurado eles ali para entender mais as coisas, né? Então, possivelmente, esse tinha sido o motivo pelo qual os evangelhos fazem essa associação com os líderes religiosos nesta ocasião e que possivelmente alguns discípulos de João estavam presentes ali. Quando os fariseus ali, né, ou os seus discípulos fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. E vemos que ambos aqui os grupos citados, tanto os fariseus como os discípulos de João, eles eram obedientes às tradições religiosas, né? Especificamente aqui a do jejum. E ambos os grupos ficaram preocupados quando perceberam que os seguidores de Jesus não faziam isso. E por isso a pergunta que foi um tanto ali capciosa. Pois o questionamento, o porquê os discípulos de Jesus não jejuavam, e citando os discípulos de João ali também como exemplo, certamente teve uma intenção de desmoralizar Jesus perante os discípulos de João. E é possível aqui que até os discípulos de João estavam ali interessados também em saber o motivo pelo qual os discípulos de Jesus não jejuavam. E os fariseus ali trataram de colocar fogo na fogueira. A grande verdade é que, da parte dos fariseus, a pergunta não expressou ali um desejo de informação, um desejo de entender as doutrinas ensinadas pelo nosso Senhor Jesus. Em vez disso, foi uma afronta. Como analisamos o contexto, aqui nesse momento eles já estavam furiosos e indignados com Jesus. A pergunta, ela foi mal intencionada, porque os discípulos de João e nós, os fariseus, né, jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. O jejum e a oração e as esmolas, elas eram parte de expressão comum na piedade do judaísmo daquela época. E notem que essas três práticas eram executadas publicamente e toda a aparente piedade era usada como uma plataforma ali para ostentar uma falsa devoção por parte dos fariseus. E vemos que o Senhor Jesus tinha confrontado diretamente tal espiritualidade artificial dos religiosos, quando ali ele falou no Sermão da Montanha, onde ele ensinou que o jejum, a oração, eles deveriam ser práticas feitas em segredo. É bem interessante isso. Isso porque elas sendo feitas em segredo, dessa forma, ela seria para honrar a Deus e não para ficar se mostrando para homens. E essas falsas práticas de piedade foi um exemplo de como os fariseus acrescentaram as suas próprias tradições superficiais, o que eles acrescentaram à lei de Deus. Eu falei um pouquinho disso na semana passada também. Isso era algo que eles faziam, os fariseus. Eles acrescentavam. Onde Deus tinha dado a lei, eles acrescentavam um jugo maior ao povo. A lei mosaico, no caso, comandou apenas um jejum anual. Apenas um. Mas os fariseus orgulhosamente jejuavam 2 vezes por semana, conforme nós vemos em Lucas 18, 12. E às segundas e às quintas-feiras eles jejuavam. De acordo com Levítico, capítulo 16, dos versículos 29 a 31, os israelitas deveriam humilhar as suas almas no dia da expiação. Esse ato de abnegação incluía, abstenção de comida, fazendo com que o dia da expiação, o único dia de jejum obrigatório no Antigo Testamento. O Velho Testamento também menciona jejum em outras partes também, mas sendo todas elas voluntárias. Apenas no dia da expiação é o único jejum obrigatório que nós vemos no Velho Testamento.
Mas os escribas e fariseus trataram de adicionar o seu próprio sistema artificial e superficial à lei de Deus. E esse sistema foi exposto aqui por sua pergunta. E vemos a resposta corretiva de Jesus nos versículos 19 e nos versículos 20. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Os fariseus acusaram Jesus de estar em conflito com as regras e rituais do judaísmo. Mas Jesus respondeu, mostrando que quem estava errado, na verdade, eram eles. Primeiramente, que negando Jesus, eles estavam negando o plano salvífico de Deus. Se eles tivessem reconhecido que Jesus era o Messias, eles nunca teriam feito essa pergunta. E o Senhor Jesus, de uma forma corretiva, usou a ilustração de uma festa de casamento para ensiná-los. E Jesus disse-lhes: porventura pode jejuar os convidados para o seu casamento? Durante o casamento, o noivo, enquanto ele estiver presente, não precisa, fazer o jejum. O que Jesus estava dizendo aqui é que o jejum, se nós olharmos pelo contexto bíblico, ele era para ser feito e ele era realizado em momentos de tristeza, de reflexão, de pranto, de aquebrantamento. Mas um casamento era um evento de muita alegria. Os convidados do noivo aqui, que eram amigos mais chegados, normalmente eles eram responsáveis ali pela execução dos planos do casamento. E olha, meus queridos, que casamento judaico é bem longo. Ele dura até 7 dias. Sendo que a celebração se iniciava com o noivo e os seus convidados e era festa a semana toda. De forma que qualquer judeu da época ali podia entrar com Jesus, entender ali o que Jesus estava falando. Enquanto o noivo estivesse com eles, era festa, celebração, e não momento de tristeza ou lamentação, não era momento de jejuar, não era um momento para estar jejuando, porque o noivo está conosco. Na verdade, era até impensável achar que os discípulos de Jesus precisavam jejuar e lamentar enquanto o noivo estava com eles. Certamente os fariseus perguntaram isso porque eles não sabiam que Jesus era o Messias. Ou, no caso, eles sabiam e negavam que ele era o Messias. E a declaração de Jesus sobre a alegria deles estarem ali com o noivo terminou com um teor de ameaça. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. E nesse tempo eles terão que jejuar. A festa dos discípulos com o noivo estavam com os dias contados. O verbo aqui, grego, apairô, que é retirado, transmite a ideia de que o noivo seria retirado de uma forma repentina, de uma forma brusca. E isso foi exatamente o que aconteceu. Essa retirada indicava a cruz do Calvário. E naquele tempo haveria tristeza, haveria pranto, haveria luto. E esse seria o tempo onde os discípulos do Senhor Jesus precisariam jejuar. Nos versículos 21, 22, Jesus continua com outras analogias aqui para ensiná-los. Nós vemos, em primeiro lugar, Jesus explicou que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Caso contrário, o remendo, do novo no velho ali, vai fazer a roupa ficar pior do que ela estava. Exemplo, se uma roupa velha
ela for reparada com um pedaço de tecido novo, primeiro que não somente o pano novo não vai combinar com a cor desbotada da velha, mas também o remendo em breve vai se romper. Então não era a forma correta. E é importante notar que a roupa velha para que Jesus faz alusão não se trata da lei mosaica, nem o Antigo Testamento, como um todo, no caso. Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. Jesus estava falando aqui do fermento dos fariseus, do que os líderes judeus aqui tinham adicionado à lei de Deus. A roupa velha era o sistema farisaico, o legalismo da tradição rabínica, que havia obscurecido a lei de Deus. E Jesus não estava interessado em remendar a religião dos fariseus. A boa notícia da salvação pela graça mediante a fé nele não poderia ser combinada com a retidão de obras próprias, com a retidão de obras do judaísmo. Segundo a analogia, Jesus seguiu na mesma linha. Ele disse aos seus ouvintes: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho romperá os odres e se perderia tanto o vinho como os odres. Bem, mas se põe vinho novo, deve ser colocado em odres novos. É assim que deve ser feito. Assim como um pedaço de pano novo destruiria a roupa velha, aqui nós vemos da mesma forma, o vinho novo destruiria odres velhos. O vinho era armazenado no antigo Israel em recipientes ali, no caso, feitos com pele de animais. Normalmente era usado pele de bodes. E no caso, quando o novo vinho começasse ali a fermentar, o gás era liberado, liberado fazendo com que as peles de couro ali se esticassem. Um odre velho, tendo perdido ali a sua elasticidade, poderia ali então estourar com um processo de fermentação. Por isso o processo deveria ser vinho novo, que deveria ser colocado em odres novo, para que não se perdesse ali a elasticidade e ali o odre velho não suportasse a fermentação do vinho. Na primeira analogia, Jesus mostrou que o tecido, que do tecido demonstrou que o verdadeiro evangelho, ele não pode ser ligado com um sistema de retidão de obras. Já o do vinho novo em odres velhos demonstrou que o legalismo do judaísmo não poderia conter a mensagem da salvação pela graça em Cristo Jesus. Da mesma forma que o vinho novo era incompatível com os odres velhos, o verdadeiro evangelho é o oposto de qualquer sistema de salvação pelas obras. Lucas 5,39, é interessante, registra uma terceira analogia que Jesus compartilhou nessa mesma ocasião, que diz o seguinte: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Essa última analogia descreveu a condição dos fariseus que estavam com os corações tão duros que eles perderam a sensibilidade e prefeririam, ali no caso, a hipocrisia da falsa religião, que não conseguiam mais sentir o gosto do bom vinho. Aqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho em favor de um sistema de retidão, de obras espirituais, são como bêbados, ao ponto deles já não se preocuparem mais com o sabor do vinho. Eles preferem saborear os sabores desagradáveis da falsa religião do que absorver a pureza do verdadeiro evangelho. E os judeus, aqui no caso, com as suas antigas tradições passadas de gerações em geração,
estavam tão profundamente enraizados com a religião e com o cerimonial que estava muito difícil para eles abandonar a religião. Eles haviam ali cultivado tal gosto para seu próprio sistema superficial, que quando ofereceu algo melhor, eles simplesmente não estavam interessados. Assim também muitos em nossos dias não estão interessados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe o que me surpreende em muitos evangélicos em nossos dias? Se você conversar com muitos deles por 1 hora, você não enxerga nada de Cristo neles. O Evangelho não está na conversa de muitos chamados cristãos. O Evangelho não está na conversa de muitos evangélicos dos nossos dias. E nós chegamos em um triste momento onde, se você falar do Evangelho em meio a muitos evangélicos, você pode se sentir até excluído, porque o Evangelho não faz parte de muitos chamados evangélicos. Eles falam de viagens, eles falam de comida, eles falam de um monte de coisas, mas não falam do Evangelho. Irmãos, claro que não há nada de errado a gente falar de todos esses assuntos. Eu mesmo adoro falar sobre todos os assuntos. O problema é que Cristo não faz parte das conversas dos cristãos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristo não aparece na conversa de muitos cristãos, porque Cristo não faz parte das suas vidas. Muitos evangélicos somente escutam o Evangelho aos domingos. E isso se eles frequentarem uma igreja bíblica, né? Porque, infelizmente, em muitos lugares que se chamam igreja, não é pregado o Evangelho. O pastor Paulo Júnior, nessa semana, ele fez uma crítica sobre a série do The Chosen. Eu achei bem interessante o que ele disse, que nós vivemos em tempos que há pouco interesse pela Bíblia, muito pouco interesse em estudar e conhecer mais sobre a Bíblia. E a série do The Chosen parece que se tornou um grande sucesso, até mesmo entre os não cristãos. Como nós podemos explicar? As pessoas não têm interesse pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas elas se interessam por uma série que fala sobre Jesus. Como que a gente explica isso? E segundo o pastor Paulo Júnior, ele disse que é por causa dos acréscimos que são adicionados a essa série e que, por sinal, eles não são nada bíblicos. Em outras palavras, as pessoas estão interessadas em outras histórias, não necessariamente as histórias do Evangelho. Eu, particularmente, meus queridos, eu assisti os primeiros episódios do The Chosen porque muitas pessoas me falaram, The Chosen é legal, fala de Jesus. E eu, tá bom, vou assistir as primeiras séries. Até que eu vi uma parte onde eles mostram o apóstolo Pedro, toda uma situação ali, e mostram o apóstolo Pedro como uma espécie de um charlatão. Uma pessoa, um traidor dos seus irmãos ali, judeus. E isso é totalmente o contrário do que a Bíblia nos ensina. Totalmente. E, para mim, uma grande falta de respeito com o apóstolo Pedro. No capítulo 10 de Atos, nós vemos um retrato de quem realmente foi o apóstolo Pedro. Quando ele teve a visão ali, onde Deus mandou ele comer carne impura, que a lei proibia, no caso, o que ele respondeu 3 vezes ao Senhor? Senhor, eu nunca comi nada impuro. O apóstolo Pedro era um homem zeloso pela lei do Senhor. Notem bem, ele nunca comeu nada impuro. Nunca, nunca é nunca. Uma pessoa que nunca comeu nada impuro, porque a lei dizia que é impuro e que eles não deveriam comer. Ou seja, ele nunca comeu por quê? Porque ele sempre foi zeloso pela lei de Deus. E como que ele é retratado numa sériezinha como um charlatão traidor dos seus irmãos. E as pessoas têm adorado essa série.
E eles não têm interesse pela Bíblia. Não têm interesse em ler a Bíblia, mas têm interesse pela série. O que tem chamado essas pessoas, irmãos? É claro, eu concordo com o pastor Paulo Júnior. É os acréscimos. Tem gente, irmãos, até falando, o apóstolo Pedro era um pilantra, né? Eu também era um pilantra igual ele, mas Deus me converteu. Eles estão usando exemplos que não são bíblicos. Estão dando uma imagem ao apóstolo Pedro que nem existe. Eu sempre falo para os irmãos, as pessoas me perguntam, vocês devo assistir o The Chosen? Irmão, você pode assistir o que você quiser, mas de preferência abram suas Bíblias e comparem, para você ver realmente o que é bíblico e o que não é bíblico. Porque no final das contas, o que interessa é o que a Bíblia diz. E nós devemos estar atentos, irmãos, para nós não cairmos em, como aqui, o caso do apóstolo Pedro, que é uma situação totalmente antibíblica, retratando um personagem importante, né, da Bíblia como uma coisa que ele não é, e nós devemos estar atentos. Irmãos, eu quero abordar esse assunto por um motivo, e eu quero perguntar, antes de eu entrar nesse assunto, perguntar para vocês. Vocês amam a Bíblia? A Bíblia, ela é a única regra de fé para você? Notem, nós somos evangélicos. O que quer dizer nós sermos evangélicos? Nós cremos no Evangelho. Nós somos, o que saímos da Igreja Católica, a Igreja Protestante Evangélica, viemos da Reforma Protestante, saímos por quê? Porque nós temos um anseio de voltar para o Evangelho, certo? Todos aqui, então, amam o Evangelho. Você crê em tudo e segue tudo, absolutamente tudo que o Evangelho ensina? Ou só as partes preferidas? Eu conversei com um irmão, alguns dias atrás, um irmão muito querido, que me trouxe um fato diferente, que me fez refletir. Obviamente, eu dei um feedback para esse irmão, acerca de algo que eu preguei, diversas vezes. Nós fazemos estudos expositivos, nós, no caso, estamos estudando 2 Coríntios, mas já estudamos praticamente quase o Novo Testamento todo. Então, ali pegamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Atos, Gálatas, Filipenses, e o nosso interesse é estudar toda a Bíblia de uma forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nós venhamos a entender o Evangelho. E eu ouvi desse irmão dizendo que uma sugestão, que talvez eu não deveria abordar alguns assuntos, que alguns assuntos não eram necessários de ser abordados. E esse assunto é um assunto que já trouxe muita confusão dentro da nossa igreja, que é o assunto, por que na nossa igreja, nós não temos pastoras, mulheres que ministram o Evangelho? E eu recebi esse feedback que talvez esse assunto não era um assunto para ser tratado na igreja ou falado dentro da igreja. Meus queridos, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos. Eu queria abrir a Bíblia no primeiro capítulo de Timóteo, e abrir também em 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós estudamos, por sinal, o capítulo 14 de 1 Coríntios. E aqui nós viemos de um contexto, obviamente, capítulo 13, que fala do amor supremo. Apesar ali de várias confusões na igreja de Corinto, nós vemos Paulo começando do capítulo 1 ao capítulo 4, tratando das divisões, capítulo 5, ali um irmão que estava cometendo um pecado terrível, e ali tanta confusão. Paulo tentando ensinar no capítulo 12 acerca dos dons, porque estava tendo desordem na igreja, e ele ensina sobre os dons ali direitinho. No capítulo 14, no 13, ele fala do amor supremo, e meio toda aquela confusão, Paulo estava apresentando a eles um caminho mais excelente do amor. E aí no capítulo 14 ele continua falando sobre os dons, que a igreja deve ter organização. Capítulo 12 em diante está falando de culto, como proceder no culto. E se nós olharmos no capítulo 14, seguindo aqui dos versículos 30 aqui em diante, versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Ele está falando da ordem, decência aqui do culto, como em todas as igrejas dos santos. Olhe bem aqui o versículo 33.
Porque, né? Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. A informação é para quem? Todas as igrejas. Todas as igrejas, né? Dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Aqui, o falar é de ensinar. Segue uma linha do mesmo raciocínio da carta pastoral de 1 a Timóteo. Aqui a instrução que nós temos bíblica é que a mulher ela não deve ensinar na igreja, como é para todas as igrejas, como era na lei. Também continua sendo para todas as igrejas. Se nós formos para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 em diante. Aqui é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo está ensinando o jovem pastor Timóteo acerca de como devem ser feitas as coisas dentro da igreja. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Eu vou parar por aqui, né? Não ensine e não exerça autoridade de homem. Capítulo 3 todinho, qual que é essa autoridade de homem? Paulo está falando, as qualificações, né, o capítulo 3, do pastor e dos diáconos. Ou seja, a mulher não pode ensinar na igreja, a mulher não pode ter essa autoridade do homem. Qual é a autoridade do homem? Pastor e diácono. Não existe pastora, não existe diácono. Qual é a instrução aqui? Eu não permito. Eu não permito. Aí as pessoas falam para mim, mas isso aqui é uma questão cultural. Vamos continuar lendo aqui. Nós já vimos no capítulo 14, que é para todas as igrejas, e como era na lei, também continua sendo. Era e continua. Então não é algo cultural. E aqui deixa muito claro. Se nós olharmos, quando Paulo fala no versículo 12, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homens, né? Esteja, porém, em silêncio, né? Porque primeiro foi formado Adão. Olha a explicação aqui. Deus está dando a explicação. Eu não permito que a mulher ensine e não exerça a autoridade do homem que é pastor e ser diácono, diaconisa, no caso, né? Por quê? Porque primeiro eu criei Adão e depois Eva. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu chamei o homem para essa posição e não a mulher, porque primeiro veio Adão. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse é um outro motivo. Ou seja, Deus já deu dois aqui. Primeiro foi Adão, ele criou e chamou Adão para isso. E outra porque Eva caiu. No terceiro, capítulo, no versículo 15, diz, todavia será preservada através da missão de mãe. A mulher deve ser mãe, edificar o lar, né, no caso, ser mãe, né, e ela permanece em fé, amor, santificação. E se nós olharmos em outra carta pastoral de Tito, o que Paulo ensina? Que as mulheres devem ensinar outras mulheres também. Qual que é o papel da mulher? Ensinar crianças e ensinar outras mulheres, e ela é proibida de ser a pastora e ensinar no culto público. Aí as pessoas, elas invertem o que Deus determinou e colocam como se fosse algo negativo. Mas tem gente aí fora até dizendo, mas o apóstolo Paulo é uma pessoa preconceituosa. A Bíblia é preconceituosa. Existe um movimento feminista hoje em dia, onde eles acusam a Bíblia de ser preconceituosa. Eu não vejo por esse lado. Irmãos, pensa numa coisa, eu vejo isso aqui como um zelo tremendo de Deus. Um zelo fantástico de Deus para com a mulher. Vamos pensar na igreja primitiva, que Nero castigava ali, né? A igreja castigou muito, eles eram feitos tochas vivas, eles foram massacrados nos primeiros séculos. E se nós olharmos até nos dias de hoje, eu vi um caso esses dias atrás de um pastor do Irã, que ele foi enforcado. Eles descobriram essa igreja cristã no Irã. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Vamos imaginar aqui que nós somos uma igreja cristã e nós estamos no Irã agora. Aí eles entram e descobriram nós aqui.
nós estávamos escondidos. Qual que vai ser a primeira coisa que eles vão fazer? No pastor, E se fosse a pastora? Eu vejo um zelo tremendo de Deus, sabe? De colocar o homem nessa função, né? E não a mulher. Né? Eu vejo de uma forma totalmente diferente. As pessoas falam em preconceito, mas eu não vejo como preconceito, mas eu vejo como algo funcional. Aqui se trata não de preconceito, mas de funcionalidade. Irmãos, a mulher, ela tem o papel de edificar o lar, de educar crianças e aconselhar outras mulheres. O pastor, o homem, é chamado para pregar o evangelho, pregar a igreja, a congregação. Qual que é o papel mais nobre? A mulher que ensina o lar, que edifica o lar, ensina as nossas criancinhas, ou o homem que aqui, talvez como eu, estou aqui pregando para a igreja toda? Não tem, irmãos. Não tem preconceito nenhum. Com a minha opinião pessoal, eu acho até o papel da mulher mais nobre, educar as futuras gerações, as crianças. Só que existe um sistema feminista, uma influência mundana dentro da igreja que tem pervertido os mandamentos de Deus. Você sabe quando eu sempre falo, meus queridos, é extremamente importante que nós venhamos a seguir cada doutrina bíblica, cada uma delas. E aqui, né, o papel da igreja, o papel do homem, o papel da mulher é doutrinário. Não é algo cultural, é doutrinário que deve ser seguido. E quem não segue uma doutrina bíblica está em rebelião, está em desobediência. É isso. Eu perguntei para vocês amam a Bíblia? Você ama cada doutrina bíblica? Ou você tem acreditado no que é pregado lá fora? Nas influências que têm desvirtuado a igreja a não permanecer nas doutrinas bíblicas. Irmãos, pegue a sua Bíblia. Leia os textos que eu citei aqui. É muito claro, irmãos. É doutrina bíblica. A igreja, ela não pertence ao Fábio. O Fábio está pregando a Bíblia. Charles Spurgeon costumava dizer algo muito interessante. Deus me deu um livro maravilhoso para que eu pudesse ensinar sobre ele. Se vocês têm algum problema com esse livro, vai reclamar com Deus e não com ele. Eu acho interessante isso, porque eu estou tentando ensinar aqui a Bíblia. E eu respondi para esse irmão, que eu conversei com esse irmão, falando, meus irmãos, eu posso fazer qualquer coisa aqui, mas eu não vou mudar uma vírgula do que eu tenho que pregar aqui. Eu não vou passar aqui, ó. Capítulo 14 de Coríntios. Não, vamos falar do amor, capítulo 3 é bonitinho. Capítulo 14 proíbe a mulher. Não vou passar, vou pular para o capítulo 15 porque fala de ressurreição. Eu não posso fazer isso, irmãos. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, legal, vamos pregar. Capítulo 2, não, vai proibir a mulher. Né? A mulher não pode exercer a autoridade de pastora, a mulher não é pastora. Capítulo 2, capítulo 3, eu não posso falar disso. Então vamos para o capítulo 4. Irmãos, nós não podemos estudar a Bíblia dessa forma, irmãos. Nós devemos encarar o texto. Nós devemos crer nas doutrinas bíblicas. O cristão verdadeiro olha essa questão da mulher e eu particularmente vejo como um zelo tremendo de Deus para com a mulher. Não tem nada de preconceito, irmãos. É uma questão funcional. Mas a igreja tem se afastado do evangelho para viver uma religião. E nós não devemos fazer como os fariseus, viver uma religião evangélica, mas nós devemos viver o evangelho. E isso é o que eu encorajo a cada um de vocês fazerem. Não abram mão do evangelho, meus queridos. Não abram mão de uma vírgula do evangelho. Esteja sempre com o evangelho, com todas as doutrinas. E assim, com essas 3 metáforas aqui, Jesus ilustrou a exclusividade do evangelho e da tragédia que ocorre quando ela é feita na tentativa de unir o evangelho com os acréscimos da religião. Nós devemos fugir dos acréscimos da religião. E em uma época onde o relativismo reina, os crentes precisam ser lembrados do fato de que o evangelho é exclusivo e absoluto. E ele é a única regra de fé e deve ser a única regra de fé para todo cristão. Ao invés de tentar construir pontes artificiais com falsas religiões, os cristãos
devem prestar atenção às palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 18. E eu quero encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 18. A gente estudou esses dias, né? Aqui mostrando que nenhuma comunhão deve ter com os incrédulos ou com infiéis. A tradução aqui nos diz infiéis. Nós não devemos nos colocar em julgo desigual, né, com os incrédulos. Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não tocais em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Creia somente no Evangelho, meus queridos. Siga somente o Evangelho. Creia em Jesus, o único caminho. E o próprio Senhor diz que Ele estará conosco. Vamos orar, meus queridos. Bendito Deus, eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence a Ti e somente a Ti. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, Pai. Nos faça, Senhor, nos ajude a nos apegar mais ao Seu Evangelho, Pai. Nos dê seriedade, Senhor, para que nós não venhamos a nos apegar à falsa religião, mas que nós venhamos nos apegar totalmente ao Seu santo e bendito Evangelho, Pai. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos corações, Pai. Nos capacita, Pai, para que nós possamos enxergar a luz do Teu Evangelho, Pai. Oh, Senhor, tira tudo que nos impede de Te seguir, Senhor. Nos ajude, Paizinho querido, porque a Tua palavra diz que assim o Senhor estará conosco, Pai. Nos ajude a sermos fiéis, Pai. Nós te oramos e Te agradecemos, Pai. Que nós possamos sair dessa noite pensativos, Pai, refletindo no Teu Evangelho, na Tua palavra, Pai. E que nós possamos ter uma semana diferente, Pai, de abordagem, Pai. Buscando o Senhor mais em oração, buscando o Senhor mais no conhecimento bíblico, Pai. Nos dê a graça, Pai, que nós precisamos para seguir. No nome santo de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Com seu poder